Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 751. Por que não atacamos Tsunagakure e os fazemos pagar pelas consequências de atacar Konoha? A pergunta de Fujin silenciou a sala em um instante. Sem exceção, todos os membros do conselho o encararam. Nenhum deles esperava que ele dissesse tal coisa. Shikaku suspirou internamente, esse garoto. Ele só estará em paz quando eu tiver trabalhado até a morte. Eu deveria ter forçado Jiraiya a comparecer à reunião. Hiromasa riu internamente e pensou, considerando o quão aterrorizante é seu poder, esqueci que ele ainda é apenas uma criança. Como sempre, os jovens são cabeças quentes. De qualquer forma, esta é uma boa oportunidade para guiá-lo. Seria uma pena se ele acabasse seguindo os passos de Danzo. Ao mesmo tempo, Koharu se perguntou, por que ele e Danzo estão em desacordo? Ele é mais parecido com Danzo do que com Hiruzen. É por isso que Hiruzen o guiou tanto? Omura quebrou o silêncio e respondeu, Fujin, uma guerra é fácil de começar, mas muito difícil de terminar. Uma vez que você monta no tigre, você não consegue escapar facilmente. Se Hiruzen estivesse aqui, ele teria dito o mesmo. Tsunagakure não é um lugar que pode ser atacado por capricho. A Terra do Vento é cheia de desertos. É muito fácil de defender e extremamente difícil de atacar. O deserto não nos fornecerá nenhum local de descanso. Estaremos ao ar livre enquanto os ninjas de Suna colocam armadilhas em nossas rotas. Eles farão inúmeras emboscadas para nos atacar. Mesmo que os emboscadores morram, isso vai lentamente, mas firmemente desacelerar nossas forças e corroer nosso moral. Combinado com as frequentes tempestades de areia no deserto, perderemos um grande número de ninjas, apesar da ausência de ninjas de rank S em Tsunagakure. Portanto, atacar Tsunagakure é muito imprudente. Se fizermos um movimento ruim, podemos mudar nossa vitória esmagadora em uma derrota desastrosa. Antes que Fujin pudesse responder, Hiromasa acrescentou, mesmo que você assuma que poderíamos passar por suas armadilhas e emboscadas e chegar a Tsunagakure antes de esmagá-los, você tem que ver quais seriam nossos ganhos e perdas. Perderíamos milhares de ninjas capazes e ganharíamos desertos áridos em troca disso. O que devemos fazer com esses desertos áridos? Mesmo que eles tenham alguns recursos, eles não são muitos, considerando o quanto Suna está lutando financeiramente. Além disso, defender a Terra do Vento de Konoha será um trabalho difícil, a menos que possamos dobrar o número de nossos shinobis em um piscar de olhos. Na próxima grande guerra, ela se tornará um alvo fácil para Kirigakure e Iwagakure. Koharu rapidamente acrescentou, não se esqueçam de Iwagakure e Komogakure. Embora Komogakure tenha sofrido pesadas perdas recentemente, eles ainda têm uma força muito forte. Nossas ações de destruir Tsunagakure os alarmariam. Ambos nos atacarão imediatamente para impedir que Konoha ganhe muitos novos territórios. Seremos atacados de todos os lados enquanto nossas forças principais estiverem na Terra do Vento. Você pode analisar quão terríveis serão nossas circunstâncias então. Fujin deu de ombros e perguntou, quem falou em enviar milhares de ninjas para a Terra do Vento? Tudo o que precisamos fazer é enviar algumas equipes de elite. A parte ocidental deles ainda é bem estável. Tudo o que temos que fazer é derramar um pouco de óleo nela e observar o que eles fazem. Considerando suas perdas, eles se esconderiam em sua aldeia. No entanto, uma vez que eles estejam em perigo de perder uma parte de seu país, eles terão que tomar uma decisão. Seja para deixar sua parte ocidental ou enviar ninjas para controlar a situação lá, ambos são benéficos para nós. No primeiro caso, poderíamos criar um novo país e financiá-lo secretamente para criar uma nova frente para Suna e talvez até Iwa no futuro. Como estará tão longe de nós, eles serão nossos aliados perfeitos. No segundo caso, nossas unidades elite poderiam simplesmente emboscar e caçar seus ninjas, nos dando a vantagem do terreno. Enquanto continuarmos fazendo isso por algum tempo, Suna explodirá de dentro. O conselho ficou em silêncio mais uma vez. Anteriormente, os 3 membros mais velhos do conselho estavam tentando educar seu membro mais jovem. No entanto, Fujin imediatamente apresentou uma estratégia que não era apenas viável, mas deixaria os planejadores experientes orgulhosos. Exceto por Shikaku, ninguém no conselho esperava que Fujin dissesse algo desse tipo. A expressão de Yashi ficou séria enquanto ele se perguntava, esse garoto, ele foi capaz de pensar nisso sozinho, apesar de nunca ter estado em uma grande guerra? Hiromasa pensou, eu subestimei o garoto. Não é de se espantar que Hiruzen o tenha forçado a entrar no conselho. Foi mais do que apenas devido ao seu potencial. Omura ficou sem palavras. Ele pensou, achei que ameaçar como lunático era tudo o que ele conseguia fazer. Parece que ele também tem uma boa mente para estratégia. Ainda assim, para ele ser tão claro sobre a situação lá, ele deve ter se envolvido naqueles incidentes bizarros na Terra do Vento todos aqueles anos atrás. Infelizmente, Hiruzen manteve os lábios selados. Outros na sala tinham pensamentos semelhantes. Felizmente, os membros civis não estavam presentes, ou teriam ficado aterrorizados pelo esquema mortal que Fujin apresentou tão facilmente. No entanto, embora tenham ficado surpresos com a estratégia de Fujin, o que os surpreendeu mais foi que Fujin pensou nisso em vez da estratégia em si. Na verdade, muitos na sala já tinham pensado na ideia de Fujin. Só que eles não viam isso como benéfico para Konoha. Na verdade, Fujin sabia que isso também não ajudaria muito Konoha. Embora Suna tivesse sido um aliado não confiável e sua estratégia reduzisse sua força a ponto de não poderem mais ser considerados uma grande vila, isso deixaria todas as outras vilas escondidas cautelosas com Konoha.
Sem mencionar que Fujin sabia que Suna se tornaria um aliado muito forte de Konoha no futuro. Então, tal passo era desnecessário e um desperdício. No entanto, Fujin tinha acabado de levar um susto do destino algumas horas atrás. Como tal, ele estava ansioso para fazer alguma bagunça. Vendo que nenhum dos membros do conselho parecia a bordo de seu plano, Fujin acrescentou: claro, essa é apenas uma maneira. Também poderíamos fazer um ataque completo nos aliando a Iwagakure. Afinal, já que Suna se aliou a Orochimaru, não há razão para não podermos nos aliar a Iwagakure. Mesmo que tenhamos que dividir-o. Shikaku tossiu de repente para interromper Fujin. Ele disse: Fujin, embora ambos os seus métodos sejam viáveis, não devemos perder de vista o que é mais importante. Já que fomos atacados, Iwagakure e Komogakure começariam a tentar ver quanto dano levamos. Temos que ser mais cautelosos com quaisquer movimentos repentinos deles em vez de nos espalharmos atacando Tsunagakure. Sem mencionar que Lorde Terceiro está em coma. A vila não pode ficar sem um líder por muito tempo. Precisamos tomar uma decisão. Enquanto ele falava, a atenção de Shikaku se voltou para a porta, que se abriu quase imediatamente. Um esquadrão Anbu observou enquanto os daimyo e os membros do Conselho Civil entravam na sala. Shikaku suspirou aliviado e pensou: felizmente eles chegaram rápido. Seria muito problemático se Fujin convencesse alguns dos membros. Suspiro, esse garoto ainda não tem filtro. Fujin notou o alívio de Shikaku e xingou: aquele vagabundo preguiçoso. Então, esse foi o sinal que ele enviou antes. Ele só quer evitar o trabalho. HMPH, ele não morreu 4 anos depois na história original? Não tenho certeza se ele ainda vai acabar morto, mas vou garantir que ele faça o trabalho pelos próximos 40 anos nos próximos 4 anos. Se ele sobreviver, então ele pode simplesmente se aposentar. Embora Shikaku estivesse feliz em ver o daimyo, ele não tinha a mínima ideia das dores de cabeça intermináveis que logo começariam a atingi-lo. O daimyo do fogo sentou-se, suspirou e murmurou: que dia terrível. Pensar que Orochimaru e Tsunagakure se aliariam e atacariam Konoha durante os exames Chunin. Eles até alvejaram os oficiais e os civis. Como estão os ferimentos do Hokage? Koharu respondeu: ele está em coma, mas estável. Infelizmente não temos certeza de quando ele vai acordar. O daimyo do fogo respondeu: é bom que ele tenha sobrevivido. No entanto, as outras vilas estarão olhando para Konoha como abutres. Se a vila não tiver um líder, isso pode significar problemas. Ao contrário dos daimyo e dos membros civis, os outros não estavam tão preocupados com possíveis movimentos de outras grandes vilas. Suna tinha acabado de perder seu Kage e levado uma surra brutal. Keri ainda estava envolvido em uma guerra civil. Como tinha perdido quase 1000 ninjas de elite e estava enfrentando lutas internas enquanto a rede de inteligência de Iva tinha sido quase totalmente aniquilada. Como tal, nenhum deles estava em posição de agir rapidamente. Mais importante, as perdas de Konoha foram mínimas. Mesmo que Como decidisse surpreender Konoha e fazer um movimento, eles tinham confiança suficiente para dar um nariz sangrento a Kumo e impedir qualquer outra vila de ter pensamentos semelhantes. Como ninguém se opôs a ele, o daimyo do fogo olhou para os membros e perguntou: então, quem será o quinto Hokage? Capítulo 752. Uau! Por que há uma bagunça sangrenta aqui? Naruto exclamou enquanto olhava para o sangue deixado pela explosão de 2 cobras gigantes do lado de fora do complexo de Fujin. Após retornar, Naruto entrou no hospital como a maioria de seus companheiros. Ao contrário deles, ele recebeu alta em 1 hora. Yuji respondeu descaradamente: eram 2 cobras gigantes. Você deveria tê-las visto. Elas mostraram suas presas e sibilaram ferozmente enquanto deslizavam em direção aos nossos complexos. No entanto, um único olhar do clone do sensei as fez fazer boom. Naruto olhou para ele e perguntou: como eles explodiram só com o olhar do irmão mais velho? Yuji deu de ombros e respondeu: como eu saberia disso? O sensei é muito misterioso. Naruto olhou para Yuji com uma expressão impassível. Sayaka disse: Yuji, pare de brincar. Naruto, eles foram tratados pelo Fuinjutsu do sensei. Eu vou explicar. Na sala do conselho, o daimyo do fogo olhou para todos depois de fazer sua pergunta. Após a morte de Minato, Konoha não havia nomeado o quinto Hokage, pois Hiruzen assumiu as rédeas mais uma vez. No entanto, ele estava envelhecendo rapidamente. O ferimento grave levantou enormes dúvidas sobre sua capacidade de liderar Konoha novamente. Embora o daimyo do fogo não tivesse certeza sobre o nível dos ferimentos de Hiruzen, o fato de ninguém se opor a ele o fez perceber a gravidade deles. Ele pensou: seus ferimentos devem ser muito mais graves do que nos deixaram acreditar. Suspiro, espero que Konoha tenha força suficiente. Se a próxima grande guerra começar, perderemos todo o progresso que fizemos mais uma vez. Mais uma vez, Omura quebrou o silêncio e disse: não há muito a considerar. Embora tenhamos vários ninjas capazes, há apenas um que é adequado para o papel de quinto Hokage agora. Proponho que façamos de Jiraiya, o sábio sapo, o quinto Hokage. Koharu acrescentou: eu concordo. A proeza de combate de Jiraiya foi comprovada há muito tempo. Ele fez várias contribuições durante a segunda e a terceira grandes guerras ninja e é aluno do terceiro Hokage e professor do quarto Hokage. Todo ninja de Konoha o respeita enquanto as vilas inimigas o temem. Todos na sala assentiram subconscientemente. Não havia dúvida sobre a capacidade de Jiraiya. A única questão que a maioria se perguntava era se Jiraiya aceitaria o assento ou não. Afinal, era bem sabido que Hiruzen há muito queria que Jiraiya o sucedesse, mas Jiraiya sempre recusou o assento.
Embora ninguém se opusesse, o Daimyo do Fogo não fez nenhum anúncio e, em vez disso, olhou para Fujin. Para a surpresa de todos, ele disse: enquanto eu estava lá fora, continuei ouvindo sobre um jovem poderoso que mudou a maré da guerra sozinho várias vezes. Quase todos os ninjas de Konoha estão falando de você, Suzuki Fujin. Suspeito que todos em Sunagakure também falarão. Você gostaria de se tornar o quinto Hokage? Pela primeira vez, o olhar de cada líder de clã e ancião se tornou afiado. Os membros civis do conselho ficaram um pouco nervosos, mas não demonstraram isso em seus rostos. O Daimyo do Fogo não se incomodou com seus olhares e continuou olhando para Fujin. Shikaku apertou os olhos e analisou. Ele está tentando semear discórdia? Não. Ele deveria saber que isso não funcionaria. Nesse caso, seu objetivo deve ser. Inoishi olhou para Fujin com curiosidade nos olhos. Ele se perguntou: receber uma oferta para se tornar o quinto Hokage diretamente do Daimyo do Fogo. Tentador, especialmente para sua idade. No entanto, nunca o vi agir como um adolescente. Isso deve ser interessante. Imagino se ele vai cair nessa. Os outros tinham pensamentos semelhantes aos de Inoishi. Eles se perguntavam como Fujin responderia. Mais importante, eles queriam ver quais eram as ambições de Fujin. Com a força e inteligência que Fujin demonstrou e o quão investido Hiruzen estava nele, eles sabiam que Fujin seria um candidato certo para o Hokage no futuro. No entanto, eles não tinham certeza se Fujin competiria com Jiraiya pelo assento do quinto Hokage ou esperaria pacientemente por sua vez. Fujin ficou confuso com a oferta repentina. Ele pensou: que diabos? Desde quando Daimyo tem o poder de escolher quem seria o próximo Hokage? São os membros civis do conselho? Pensamentos passaram rapidamente pela mente de Fujin enquanto ele analisava. Não, eles também não têm direito a voto na escolha do Hokage. Esse direito é reservado para o Jo. Ah, entendo. TSK é tão simples. Como esperado de um Daimyo. Fujin sorriu e respondeu: por mais tentadora que seja essa oferta, eu teria que recusá-la. Eu não saberia a primeira coisa que um Hokage deve fazer. Lord Jiraiya seria muito mais adequado do que eu. Mesmo com um sorriso no rosto, Fujin estava xingando internamente velha raposa. Ele só quer ganhar algum favor comigo, já que eu seria o provável candidato ao Hokage no futuro. Felizmente não tenho interesse nessa posição além de ter acesso àquele pergaminho e a quaisquer outras técnicas proibidas que Hiruzen esteja mantendo escondidas. Caso contrário, eu estaria em apuros. Nem preciso dizer que se Fujin tivesse concordado, ele teria se colocado contra o conselho. Ele não só não se tornaria o Hokage, pois não teria os votos, mas também mostraria sua impaciência em ser o próximo Hokage, algo que teria sido prejudicial a ele se ele realmente quisesse se tornar um. Como tal, o Daimyo do Fogo não estava apenas tentando ganhar favores, mas também queria avaliar o caráter de Fujin. A resposta de Fujin fez com que vários membros do conselho o analisassem. Hiromasa pensou, como esperado do aluno de Renjiro. Mesmo que ele queira se tornar o Hokage, ele entende que agora não é hora de brigar. Além disso, Jiraiya pode simplesmente passar o chapéu quando estiver pronto. Sumi se perguntou o interessante. No entanto, ele realmente não tem pressa de se tornar o Hokage ou ele apenas percebeu a armadilha? Sua resposta não foi imediata, o que significa que ele analisou a oferta um pouco. Inoishi pensou, mesmo que ele tenha descoberto a armadilha, isso demonstra sua inteligência ainda mais. Essa é uma necessidade para se tornar um Hokage. Será muito difícil para outros competirem com ele pela posição de sexto Hokage. Embora Kakashi tivesse uma boa vantagem sobre os outros, Fujin o excede em força bruta. E sua força ainda está crescendo de forma constante e rápida. Omura sentiu em aprovação e Koharu também, apesar de seus problemas com Fujin. Apenas uma pessoa tinha pensamentos diferentes. Shikaku olhou para Fujin e pensou, claro, ele recusaria. Vendo que ele aparece menos de uma vez por semana em seu escritório, suspeito que ele recusará até mesmo no futuro. Ele está muito mais interessado em causar problemas do que em fazer o trabalho para consertar quaisquer problemas. Embora Shikaku soubesse que Fujin não podia ser chamado de preguiçoso, ele entendia que Fujin tinha pouco interesse em administração e estabelecimento de influência. Embora ele tivesse um assento no conselho e estivesse construindo uma nova facção dentro de Konoha, ambas eram coisas que Hiruzen forçou sobre ele. Na verdade, Fujin havia recusado abertamente a segunda. No entanto, os outros no conselho não tinham certeza disso. O Daimyo do Fogo sorriu e disse, tudo bem. Já que ninguém se opõe a Jiraiya, eu nomearei como Hokage interino. Ele assumirá todos os deveres do Hokage. Considerando a situação, não há necessidade de pressa com a votação. Faça isso quando as coisas se acalmarem. Todos concordaram. O conselho discutiu mais alguns tópicos, incluindo os aspectos financeiros. Devido aos planos de Shikaku, Konoha não sofreu muitos danos estruturais. A cobra gigante fez o muro da vila desabar em 8 pontos diferentes, mas não foi muito. Apenas 2 das 8 unidades conseguiram atravessar o muro, mas nenhuma conseguiu entrar na vila. Portanto, o dano foi mínimo. Como a demanda financeira não era muita, o Daimyo do Fogo concordou em arcar com tudo sem muita discussão. Depois de discutir outros tópicos por cerca de 1 hora, o Daimyo do Fogo finalmente se despediu. Shikaku olhou para os membros civis do conselho e disse, vocês também podem ir embora. Ouvindo a seriedade em seu tom, nenhum deles discutiu. Mais uma vez, apenas ninjas permaneceram na sala do conselho. Sem um pingo de preguiça em seu rosto, Shikaku disse, agora que os aspectos civis foram resolvidos, precisamos abordar o aspecto militar. Primeiro, precisamos que Lorde Terceiro se recupere e acorde.
A única que pode curar sua alma é Lady Tsunade. Infelizmente não temos ideia de onde ela está. Lord Jiraiya já concordou em encontrá-la e trazê-la de volta. Ele quer levar Naruto com ele para encontrá-la. Koharu semicerrou os olhos e disse, o Jinchuriki? Por que ele? Shikaku deu de ombros e respondeu, não faço ideia. Acho que ele quer treinar Naruto, considerando que ele o treinou para as finais do exame Chunin. Omura pensou e disse, está tudo bem. Ele não estará em perigo com Jiraiya cuidando dele. No entanto, Shikaku completou sua frase, temos que convencer Lord Jiraiya a aceitar a posição de quinto Hokage. Embora eu gostaria de ter ajudado, não acho que um júnior o convencendo funcionaria. Espero que vocês dois possam convencê-lo a fazer isso. Omura e Koharu assentiram e responderam, tudo bem. Shikaku respondeu, bom, vamos deixar isso com você. Isso nos leva ao segundo ponto. O olhar de Shikaku se voltou para Fujin enquanto ele falava. Capítulo 753. Shikaku não era o único, os dois anciões também olharam para Fujin. Fujin imediatamente se perguntou, o que esses velhos estão tramando? Eles se encontraram antes do conselho se reunir? Omura olhou para Fujin e pensou, antes dessa época, esse papel pertencia a Kakashi, já que era esperado que ele liderasse a próxima geração. No entanto, Hiruzen especificamente passou essa responsabilidade para Fujin antes mesmo da guerra começar. Eu não concordei com a decisão naquela época, mas agora entendo por que ele fez isso. A partir de hoje, é oficial que Hiruzen prefere Fujin a Kakashi como próximo candidato para o assento de Hokage. Shikaku disse, mesmo que nossas perdas sejam baixas, as outras vilas ficarão curiosas sobre nosso estado. Já que eliminamos a rede de espionagem de Komogakure e Iwagakure, eles não saberão que estamos bem. Além disso, as aldeias menores que são aliadas a nós também ficarão preocupadas. Mesmo que Iva e Kumo não ousem fazer um movimento contra nós, eles podem usar esse ataque para assustar as aldeias menores e tentá-las a nos trair e se aliar a eles. Embora isso não nos afete muito a curto prazo, pode ser problemático se todos mudarem de lado. Então, precisamos enviar uma mensagem de que Konoha continua tão poderosa quanto sempre. Fujin imediatamente percebeu, então é por isso que eles estavam me encarando. Suspiro, eu não deveria ter me exibido tanto. Infelizmente, é tarde demais agora. Shikaku sorriu e disse, a principal razão pela qual nossas perdas foram tão baixas é você, Fujin. Sem você, nossas perdas na arena teriam sido muito pesadas. No pior dos casos, poderíamos até ter perdido. Tenho que admitir que não achei que Orochimaru pudesse reviver os Kage mortos com tanta força. Orochimaru me superou com esse movimento. Felizmente você e Lord Terceiro lidaram com as cartas dele. Como resultado, todos em Konoha estão olhando para ver. Fujin o interrompeu e perguntou casualmente, só me diga quem é o nosso alvo. É Iwagakure ou Komogakure? A interrupção abrupta de Fujin pegou Shikaku desprevenido. O que o surpreendeu ainda mais foram as palavras de Fujin. Por um momento ele esqueceu de respirar e começou a tossir com força enquanto pensava. Esse pirralho. Ele sempre tem que ir até o fim? Estávamos falando sobre como Iva e como podem ser um problema e ele quer ir e cutucá-los. Outros tinham pensamentos semelhantes, pois não tinham visto esse lado de Fujin. No entanto, eles não tinham as informações que Shikaku tinha. Ele sabia perfeitamente que Fujin poderia começar uma guerra sozinho se fosse solto. Se Suna ou Kumo tivessem alguma prova de suas ações em seus países, ambos teriam lançado uma guerra total contra Konoha há muito tempo. Como tal, eles não estavam cientes do peso das palavras de Fujin e presumiram que ele as estava levando de ânimo leve. Shikaku finalmente recuperou o fôlego e disse, não vamos mirar em ninguém. Lord Terceiro já decidiu dar a vocês 3.000 ninjas para liderar quando a guerra acabasse. Levem-nos para longe de Konoha e marchem ao redor da Terra do Fogo por um tempo. Fujin assentiu enquanto pensava. Então, eles finalmente me deram esse papel. Lembro que Hiruzen fez Kakashi liderar esses exércitos depois que eu fiz aquela façanha na Terra do Vento e depois que entrei em conflito com Kitsushi na Terra da Cachoeira. Shikaku continuou, devido à possibilidade do ataque de Suna e Orochimaru, eu tinha chamado a maioria dos nossos ninjas de volta para a vila. A ausência deles e o fato de que nós fomos atacados tentariam bandidos e ninjas desonestos a tentar a sorte. Seu trabalho terá múltiplos objetivos. O primeiro e mais importante é fazer com que o exército conduza exercícios de guerra. Isso enviará uma mensagem para outras aldeias enquanto prepara nossas forças ao mesmo tempo e lhe dará alguma experiência em liderar grandes forças. Enviarei Renjiro com você para ajudá-lo. O segundo é eliminar todos os bandidos e ninjas desonestos nas proximidades do exército. Além disso, transferirei diretamente quaisquer missões de eliminação que recebermos que estejam nas proximidades para seu exército. Você pode enviar esquadrões apropriados para eliminá-los. Se estiver perto da área da fronteira, também enviarei missões dos países vizinhos. Depois que você terminar de marchar ao redor da Terra do Fogo, lidere o exército até a vizinhança da capital do Fogo. Nossas negociações com Sunagakure acontecerão lá. Você também fará parte da equipe de negociação. E embora eu tenha dito que não atacaríamos ninguém, sinta-se à vontade para eliminar algumas bases de Orochimaru na Terra do Arroz quando estiver perto daquela fronteira. As palavras de Shikaku surpreenderam os outros na sala. Inoishi se perguntou, só alguns? Mesmo que não possamos mirar muito em Sunagakure devido ao terreno, mirar em Otogakure não é difícil. O único risco em atacá-lo são os ataques furtivos de Orochimaru. No entanto, já que ele está tão gravemente ferido, não precisamos nos preocupar tanto com isso.
O que Shikaku está planejando? Outros tinham pensamentos semelhantes. O que eles não sabiam era que Shikaku sabia que o entendimento de Fujin sobre os poucos era diferente dos outros. Se não fosse pelo fato de Orochimaru ter acabado de atacar Konoha e quase matado Hiruzen, Shikaku teria sentido alguma pena do antigo ninja de Konoha. Fujin pensou, isso não é muito problemático. Embora eu tivesse algumas coisas para trabalhar, acho que isso pode esperar. Liderar 3.000 ninjas. Hehe, isso deve ser divertido. Mas, Fujin respondeu, tudo bem, eu deveria conseguir fazer isso. No entanto, está tudo bem se o Lord Jiraiya e eu estivermos fora da vila ao mesmo tempo? Shikaku respondeu, está tudo bem. Nenhuma das outras vilas fará um movimento tão rápido e Orochimaru está gravemente ferido. Águia está se concentrando inteiramente na segurança de Lord Terceiro enquanto ainda temos Kakashi e Gai na vila, caso algo inesperado aconteça. Fujin assentiu enquanto pensava, eu acho que nem ele pode prever que Itachi e Kizami apareceriam na vila. Uma pena que eu não estarei aqui, lutar contra eles teria sido divertido. Eu me pergunto o quão efetivo o meu domínio do vento seria contra o Susanoo. O domínio do vento de Fujin era extremamente mortal para qualquer um dentro de seu alcance. Um domínio do vento quase exausto havia suprimido completamente Kaguya Shirogane, uma ninja de rank S com uma excelente defesa. No entanto, Susanoo era uma defesa que Fujin não estava muito confiante em quebrar, pelo menos não com o nível atual do domínio do vento. Fujin voltou seu olhar para Shikaku e pensou, de qualquer forma. Um brilho surgiu nos olhos de Fujin, deixando Shikaku nervoso. Fujin disse, você perdeu um ponto, Shikaku-san. Shikaku perguntou nervosamente, o que foi? Fujin respondeu, como o Daimyo do Fogo disse, não podemos ficar sem um líder em tal momento. Já que Lord Jiraiya estaria fora até retornar com Lady Tsunade, precisaremos de outra pessoa para atuar como Hokage interino até então. Considerando o quão envolvido você está com tudo o que acontece na vila e como você é a pessoa de quem mais dependemos em tempos de crise, proponho que você assuma esse papel. Uma expressão estupefata apareceu no rosto de Shikaku. Antes que ele tivesse qualquer oportunidade de argumentar, Fujin olhou para os outros membros do conselho e perguntou, o que vocês acham? Tenho certeza de que Lord Jiraiya não teria problemas com isso. Sem perder o ritmo, Sumi respondeu com um sorriso, concordo. Uma fração de segundo depois, Inoichi acrescentou, o mesmo aqui. Omura sorriu e respondeu, essa é uma proposta muito boa. Concordo. Em apenas alguns segundos, todos os membros do conselho concordaram enquanto Shikaku viu isso acontecer com a mesma expressão estupefata. Apesar de sua inteligência, ele não conseguiu impedir que acontecesse. Ele finalmente abriu a boca para protestar, mas Shoza deu um tapinha em suas costas antes que uma única palavra escapasse da boca de Shikaku e dissesse, estaremos sob seus cuidados, Shikaku. Shikaku olhou para o sorriso no rosto de Fujin e pensou, esse pirralho. Ele deve ter me visto estourando aquele selo de comunicação para informar os ninjas da Anbu para enviarem o Daimyo. Droga! Shikaku imediatamente se arrependeu de não ter sido mais furtivo ao fazer isso. Ele ainda queria se opor, mas alguns outros se levantaram de seus assentos e lhe desejaram boa sorte. Sabendo quão preguiçoso ele era, ninguém lhe deu a chance de recusar. Fujin também se levantou e disse, estarei em casa, Shikaku-san. Envie um mensageiro para mim quando o exército estiver pronto para se mover. Como tudo havia sido discutido, a reunião do conselho finalmente terminou. Todos foram embora, deixando o Shikaku sem palavras sozinho na sala. Fujin piscou algumas vezes e chegou em casa. Sem perder tempo, ele entrou no porão e perguntou, então, você conseguiu? Capítulo 754. Mesmo depois que Orochimaru foi derrotado, Fujin não pôde retornar para sua casa. Como um dos ninjas mais fortes e membro do Conselho de Konoha, ele não pôde simplesmente se retirar para sua casa após um ataque tão grande. Felizmente, ele não tinha muitas responsabilidades como membro do conselho. Enquanto Hiruzen tinha planos de dar a Fujin várias responsabilidades ao longo do tempo, ele adiou seus planos devido à raridade com que Fujin visitava seu escritório. Portanto, enquanto outros membros do conselho continuaram trabalhando mesmo após a reunião, Fujin retornou para sua casa sem nenhuma preocupação. Então, você conseguiu? Fujin perguntou assim que entrou em seu porão. Na frente dele estava seu clone das sombras que estava de olho em Naruto e Gaara. Ao lado do clone havia um pote e uma caixa grande. Nem preciso dizer que a caixa grande era onde Kabuto estava selado. Assim que os ninjas ao redor do Kabuto selado foram distraídos pela queda da barreira, o clone, que estava inicialmente de olho em Sakumo, teletransportou a caixa para seu porão. Sua sincronia foi tão perfeita que nenhum ninja percebeu o que tinha acontecido. Quanto ao porquê de ele ter feito isso, era bem simples. Mesmo que Kabuto estivesse morto, Fujin não queria nenhum acidente que pudesse fazê-lo reviver novamente, seja temporariamente ou permanentemente. Além disso, ele também não queria ver Danzo colocando as mãos na caixa e abrindo Kabuto para obter mais informações sobre Orochimaru e seus experimentos. Isso não só fortaleceria Danzo, mas também faria com que Danzo ficasse desconfiado sobre a morte de Kabuto. Mesmo que não houvesse nada ligando sua morte a Fujin, alguém como Danzo definitivamente se sentiria desconfiado. Enquanto Fujin não se importava mais com Danzo ou suas ações, seria um pouco problemático se outros líderes em Konoha começassem a suspeitar dele também. O clone de Fujin sorriu e respondeu, claro. Ele se dissipou em uma nuvem de fumaça, enviando memórias de volta para Fujin, que pensou então. Até mesmo a batalha entre Naruto e Gaara foi quase idêntica à história original.
Suspiro, tanto faz. Eu verifiquei Hiruzen completamente, ele não vai sucumbir aos ferimentos. Enquanto ele viver, isso prova que o futuro não está definido em pedra. Suponho que isso seja apenas o resultado do meu desejo de manter os eventos o mais semelhantes possível à história original. Embora minha influência tenha superado meus cálculos e causado várias mudanças, não foi alta o suficiente para mudar o futuro drasticamente. Talvez, se eu tivesse mostrado meu jutsu Deus do Trovão Voador, Suna teria recuado diretamente. De qualquer forma, com Kabuto morto e Hiruzen vivo, o futuro será bem diferente. Não tenho certeza de quanta força Hiruzen reteria, mas enquanto ele retiver um pouco, ele será temido devido ao selo ceifador da morte, independentemente de poder usá-lo ou não. Junto com a minha existência, seria muito tolo para Nagato e Konan atacarem Konoha sozinhos. Suspiro, que desperdício. Teria sido uma ótima oportunidade para matar Konan e roubar o Rinnegan de Nagato antes que Obito pudesse fazer um movimento. Bem, já que não poderei mais me beneficiar disso, não preciso ficar muito limitado com minhas ações. É hora de me soltar. Fujin riu enquanto guardava a caixa de Kabuto antes de virar seu olhar para o pote que continha o chakra de Shukaku. Fujin analisou, mesmo que meu clone tenha absorvido o chakra do braço inteiro de Shikaku, ele não recebeu muito chakra. Este pote tem cerca de 5% do chakra de Shukaku. Deve ser o suficiente para meus planos, mas não há mal nenhum se eu puder aumentá-lo. Hora do meu primeiro experimento. Devido às memórias de sua vida anterior, o conhecimento de Fujin sobre bestas com cauda excedia em muito de ninjas normais. Ele tinha informações que nem mesmo os Kages possuíam. Além disso, ele tinha acessado a maioria das pesquisas de Konoha sobre bestas com cauda e também tinha informações significativas sobre os experimentos conduzidos por outras aldeias, devido às memórias dos incontáveis ninjas mortos que ele leu. Portanto, antes de implementar seu plano, ele queria conduzir um experimento. Fujin pensou, uma besta com cauda é um fenômeno bem interessante. Embora as 9 bestas com cauda tenham sido formadas a partir das 10 caudas, as 10 caudas em si eram um produto da energia deste planeta. Portanto, sempre que uma besta com cauda é morta, seu chakra se dispersa de volta para a natureza, permitindo que ela se reforme e reviva depois de algum tempo. Suponho que Agoromo possa ter algo a ver com isso, mas ele usa a natureza como um meio, independentemente de quais mecanismos ele criou. Isso levanta uma questão. Já que o renascimento de uma besta com cauda tira energia da natureza, posso usar essa energia para aumentar a quantidade de chakra de Shukaku que tenho? Ou cada besta com cauda tem uma quantidade finita de chakra? Fujin não tinha muita informação a esse respeito, pois não havia muitos casos em que uma besta com cauda era cortada. Os tentáculos de Gyuki eram frequentemente cortados pelo terceiro Raikage, mas Gyuki sempre pegava seus tentáculos de volta depois. Como não usou os tentáculos para formar nenhum pseudo-Jinchuriki, pois eles estavam preocupados que isso pudesse arruinar qualquer chance de cooperar com a besta com cauda. Minato dividiu Kurama ao meio, mas ambas as metades foram rapidamente seladas, uma em Minato e a outra em Naruto. Similarmente, o tentáculo que Bi usou para enganar Sasuke foi rapidamente selado também, não dando tempo para eles crescerem. Fujin só tinha 2 casos que poderiam ser usados. O primeiro era o dos irmãos Ouro e Prata. Ambos tinham consumido a carne de Kurama e ganhado um pouco de seu chakra. Infelizmente, Fujin não tinha certeza se o chakra dentro deles cresceu depois, mas ele tinha a sensação de que isso aconteceu considerando a quantidade de chakra de Kurama que eles possuíam. O segundo caso onde isso aconteceu foi Sora, que foi mostrado em um arco filer. Na verdade, essa foi a principal inspiração para Fujin. No entanto, uma risada desamparada escapou dos lábios de Fujin. Ele pensou, desde que tive essa ideia eu queria ver aquele garoto para verificar o quão viável seria. Ele também poderia ter sido uma maneira fácil de acessar o chakra de Kurama. Infelizmente ele não existe. Não só Fujin não encontrou nenhum garoto assim, como não havia registro de nenhum templo destruído no passado recente. Como tal, Fujin estava mais ou menos certo de que ninguém tentou fazer um pseudo-Jinchuriki com o chakra de Kurama. Fujin murmurou, bem, sempre tem a primeira vez. Enquanto continuamente inscrevia novos selos no pote contendo o chakra de Shukaku. Depois de alguns minutos, Fujin finalmente terminou. Ele observou o pote e pensou, sim, isso deve servir. Mesmo que Shukaku não esteja aqui, seu chakra ainda está frenético. Mas ele não será capaz de atravessar o pote agora, mesmo que de repente quadruplique em força. No entanto, meus selos permitem que o chakra interaja normalmente com o mundo exterior. Então, ele pode crescer absorvendo o que quer que absorva. Se minhas especulações estiverem certas, ele deve crescer rapidamente inicialmente. No entanto, seu crescimento diminuiria conforme ele crescesse. Afinal, ele não pode crescer em uma nova besta com cauda ou o mundo teria sido destruído há muito tempo. De qualquer forma, deixe-me ver o quanto ele cresce, se é que cresce. Não posso esperar muito, talvez um mês no máximo. Então, vou absorvê-lo no meu novo selo. Falando nisso, está na hora de usar este selo em mim finalmente. Fujin tirou seu colete à prova de balas, camisa e cota de malha enquanto uma nova marca de selo aparecia em sua mão esquerda. Sem perder um momento, ele a colocou em seu próprio abdômen, enquanto Fujin estava ocupado em seu porão. Omura e Koharu encontraram Jiraiya e o informaram o que havia acontecido na reunião do conselho antes de dizer a ele que ele seria o quinto Hokage. Assim como na história original, ele recusou e recomendou nomear Tsunade em vez disso. Omura e Koharu não se importavam com qual Sannin se sentaria no assento, contanto que fosse um deles.
Omura respondeu, se você puder convencê-la, então não teremos problemas. No entanto, se você não conseguir, terá que aceitar a posição de Hokage. Não temos mais ninguém adequado para essa posição no momento. Jiraiya não respondeu, pois estava bem ciente da situação de Konoha. Além disso, ele estava confiante em convencer Tsunade. Assim como na história original, ele levou Naruto com ele, prometendo-lhe ensinar um jutsu mais legal que o Chidori. Na mesma hora, Shikaku caminhou desanimado até seu escritório, ainda suspirando sobre o trabalho enorme que Fujin despejou em sua cabeça. Assim que chegou ao seu escritório, seus olhos se arregalaram. Vários ninjas estavam carregando pilhas de papelada para seu escritório enquanto outros estavam saindo apressadamente para trazer mais. Shikaku xingou baixinho, aquele pirralho maldito. Não me diga. Ele rapidamente acelerou o passo e entrou em seu escritório. No entanto, seus passos vacilaram e ele ficou parado como uma estátua, com um pé dentro de seu escritório e o outro fora. Seu rosto ficou tão branco quanto as inúmeras pilhas de papel branco que ele viu. Capítulo 755. Enquanto os ninjas de Suna corriam de volta para sua aldeia e Konoha trabalhava para lidar com as consequências do ataque, Fujin ficou parado em seu porão. Um enorme selo era visível em seu abdômen, onde Fujin havia colocado sua palma esquerda. O selo de repente começou a se expandir, cobrindo todo o corpo de Fujin em um piscar de olhos. Inúmeros símbolos rastejaram no corpo de Fujin por meio minuto antes de se acalmarem e desaparecerem em seu corpo. Fujin respirou fundo e murmurou, aqui vai nada. Ele fechou os olhos e estabilizou completamente seu chakra. Em alguns segundos, nenhuma flutuação de chakra pôde ser detectada por Fujin. Ele ficou parado como uma estátua. Alguns segundos depois, Fujin abriu os olhos. Surpresa apareceu em seu rosto quando ele exclamou, Por um momento Fujin não conseguiu ver nada, pois estava parado em uma escuridão total. Chakra se reuniu em seus olhos e fluiu para fora de seus pontos de chakra enquanto a área era iluminada com seu chakra. Fujin olhou para baixo e riu, então este é meu mundo interior? O que Fujin estava vendo não era mais o mundo real, mas seu mundo interior. Era um espaço similar àquele onde Kurama estava selado dentro de Naruto. No entanto, havia mais do que algumas diferenças entre eles. Fujin estava em pé em um penhasco, e um passo à sua frente havia um vale escuro como breu. Ele não conseguia ver o fundo dele. Fujin olhou para trás e observou a paisagem atrás dele. Ao contrário do vale profundo à sua frente, havia solo duro atrás dele. A área parecia um topo de montanha plano. Fujin passou alguns minutos andando pela área. Não havia muito para observar, pois era apenas um topo de montanha simples. Havia apenas uma característica distinta. Fujin caminhou até o centro do topo da montanha e ficou na beira de um lago, ou melhor, um grande poço, pois o lago estava vazio. Fujin pensou, entendo. Não imaginei que minha criação ficaria assim. No entanto, eu entendo. Isso me serviria perfeitamente. Especialmente. Fujin olhou para cima. Não havia céu em seu mundo interior, mas se alguém observasse cuidadosamente, notaria uma esfera transparente flutuando a alguma distância acima do lago. A razão pela qual era difícil de localizar era porque a esfera estava completamente vazia. No entanto, um brilho apareceu nos olhos de Fujin enquanto ele observava a esfera cuidadosamente. Aquela esfera discreta era a parte principal do selo de Fujin. A barreira que fazia a esfera era extremamente forte. De acordo com os cálculos de Fujin, mesmo um 9 caudas completo não teria chance de quebrá-la. Quanto ao 10 caudas, Fujin não tinha certeza. Fujin murmurou, chamarei esse selo de selo do tetragrama Meríade. Um selo feito por uma combinação ultrajante de 16 selos dos 4 símbolos sobrepostos de uma maneira quase impossível. Ainda tenho dificuldade em acreditar que meus clones conseguiram criá-lo. No entanto, finalmente posso colocar esse plano em ação. O selo do tetragrama Meríade foi baseado em uma inspiração que Fujin teve quando ele tinha acabado de se formar. Foi inspirado pelo selo de adivinhação dos 8 trigramas de Minato, ou melhor, um aspecto dele. O selo que Minato usou para selar Kurama e Naruto permitiu que quantidades mínimas do chakra de Kurama vazassem constantemente do selo e entrassem no corpo de Naruto. Serviu a um propósito muito importante. Conforme o chakra continuou a vazar para o corpo de Naruto, ele aumentou as reservas de chakra de Naruto. Embora não totalmente, o chakra que vazou eventualmente se tornou parte de Naruto permanentemente. Não era como o chakra temporário que Kurama mais tarde começou a dar a ele. Como tal, as reservas de chakra ridiculamente altas de Naruto não eram apenas devido à sua linhagem, mas também devido a esse movimento de Minato. Claro, se Kurama quisesse, ele poderia impedir que seu chakra vazasse. No entanto, Minato deixou uma isca perfeita para Kurama. Quanto mais chakra vazava do selo, mais fraco o selo se tornava. Além disso, também permitiu que Kurama influenciasse Naruto. Como tal, deu-lhe esperança de se libertar. Portanto, Kurama nunca parou de fazer isso. Claro, era uma esperança inútil, pois Minato deixou para trás vários arranjos para fortalecer o selo se necessário, incluindo deixar para trás sua vontade de parar Kurama e a vontade de Kushina de ajudar Naruto a controlá-lo. Infelizmente, Kurama estava completamente no escuro sobre esses esquemas. Independentemente disso, estava bem claro o que Minato esperava de seu filho. Fujin não se importava com a isca. O que ele se importava era com o benefício que Naruto obteria. No entanto, a taxa em que o chakra vazava do selo de adivinhação dos 8 trigramas era muito lenta para Fujin. Ele não queria esperar décadas para que suas reservas de chakra crescessem. Em vez disso, ele queria que isso fosse feito em menos de 2 anos ou mesmo em meses ou semanas sem se colocar em muito risco.
Portanto, Fujin começou a trabalhar em um selo para amplificar esse aspecto do selo de adivinhação dos 8 trigramas. Essa também foi a razão pela qual Fujin não pediu a Hiruzen o selo de adivinhação dos 8 trigramas e o recriou ele mesmo após aprender o selo dos 4 símbolos. Porque se ele não conseguisse fazer isso, então tentar criar um selo ainda mais complicado seria uma causa perdida. Para criar este selo, Fujin fez com que cerca de 40 clones das sombras trabalhassem incansavelmente por meses. Ele mal conseguiu criá-lo antes do início dos exames Chunin. No intervalo de um mês antes da última rodada, Fujin trabalhou para remover todas as suas falhas e testou-o em alguns ninjas desonestos infelizes. Felizmente, ele teve sucesso na hora certa. Fujin olhou para a esfera flutuante e pensou, assim que terminar o experimento no chakra de Shukaku, vou selar o chakra de Shukaku naquela esfera. Seu chakra será refinado ali e lentamente se tornará parte de mim. Isso aumentará permanentemente minhas reservas de chakra. Mesmo que eu tenha apenas 5% do chakra de Shukaku, isso ainda é quase o dobro do meu próprio chakra. Dependendo de quanto esse chakra crescer mais, minhas reservas de chakra triplicarão ou até quadruplicarão quando eu terminar. Quando eu completar, minhas reservas de chakra serão realmente uma das mais altas do mundo, desde que eu não considere os Jinchurikis. Será consideravelmente maior do que até mesmo as de Jiraiya. O único que terá reservas de chakra maiores do que eu com certeza é Kizami. O corpo daquele cara é estranho. De qualquer forma, a vantagem de absorver o chakra de Shukaku irá além de apenas aumentar as reservas de chakra. Afinal, não temos um reservatório de chakra dentro do nosso corpo. O chakra é gerado pela combinação de energia física e energia espiritual. Então, tanto meu físico quanto meu espírito serão fortalecidos. Será uma melhoria qualitativa e não apenas quantitativa. Um sorriso enorme apareceu no rosto de Fujin enquanto ele continuava pensando nas vantagens. O motivo do seu sorriso era bem simples. Na frente dele estava uma maneira de superar o Rank S e ir além dele. Quando ele transmigrou para este mundo, Fujin queria se tornar um ninja de Rank S para garantir sua segurança. No entanto, isso era apenas o básico. Garantir sua segurança era apenas uma necessidade básica e não uma ambição. Inicialmente, Fujin não pensou muito sobre sua ambição. Afinal, ele tinha acabado de entrar em um novo mundo perigoso. Embora tivesse vários pensamentos, ele não tinha certeza do que realmente queria. Por isso, ele decidiu ir devagar e descobrir as coisas em sua jornada para se tornar um ninja de nível S. E Fujin descobriu várias coisas. Primeiro, ele não tinha interesse em influência e poder como a maioria dos outros ninjas de Rank S. O assento de Hokage não o interessava. Se houvesse um assento para um rei neste mundo, Fujin também não estaria interessado nele. Ele simplesmente não tinha interesse em governar. Ao contrário de Naruto, Jiraiya, Nagato, Hashirama e até mesmo Madara, Fujin também não se importava com a paz. Por ter experimentado 2 mundos, Fujin entendeu que a guerra era parte da humanidade. Não importa o quanto alguém tentasse estabelecer a paz, ela seria quebrada eventualmente e a humanidade guerrearia novamente. Mesmo que uma utopia fosse criada, ela acabaria sendo tomada por líderes que não estavam satisfeitos com ela e queriam mais. Essa era apenas a natureza da humanidade. Fujin não tinha interesse em desperdiçar sua vida fazendo algo tão fútil, especialmente quando havia outros que queriam fazer isso e lutavam para realizar seus respectivos meios. Assim, a mente de Fujin ficou muito clara. Havia apenas algumas coisas que ele realmente queria. Capítulo 756. Assim, a mente de Fujin ficou muito clara. Havia apenas algumas coisas que ele realmente queria. Uma delas era explorar. Fujin queria explorar este mundo. Suas viagens com Kaito acenderam esse desejo nele há muito tempo. Ele queria ver tudo o que estava escondido neste mundo. E ele queria explorar mais além deste mundo. Agora que ele tinha habilidades com as quais ele só podia sonhar em sua vida anterior, Fujin se arrependeria se não pudesse fazê-lo. Sua segunda ambição era sua força. Fujin queria ser realmente forte. Ele queria superar gente como Hashirama e Madara antes de atingir o nível de Agoromo e do clã Otsutsuki e superá-los também. Estranhamente, não havia nenhuma motivação forte por trás dessa ambição em particular. Ele não buscava vingança nem tinha nenhum objetivo nobre que precisasse de tanta força. Não era mais sobre necessidade, pois Fujin já tinha força para garantir sua segurança. Embora não houvesse dúvidas de que ter tal força o ajudaria de várias maneiras, como explorar além deste mundo e combater as novas ameaças que enfrentaria. Entre outras coisas, não era razão para essa ambição particular de Fujin. Era uma busca simples, não adulterada e apaixonada por força. Fujin queria ver o quão forte um mero humano poderia ficar. Ele queria ver o quão fundo a toca do coelho ia. Ele queria ver quais gargalos ele enfrentaria e queria quebrá-los. Em um mundo devastado pela guerra, onde as pessoas frequentemente tinham que lamentar a perda de seus entes queridos, o que alimentava seu desejo de ganhar força, uma busca tão pura era extremamente rara. Dito isso, Fujin tinha outro objetivo, para o qual ter força era extremamente necessário. O poder que ele precisava para atingir esse objetivo era tão alto que Fujin não conseguia nem imaginar. Fujin queria entender as circunstâncias de sua transmigração e os segredos por trás dela. Se havia algo que Fujin sentia fortemente era isso. Infelizmente ele sabia o quão difícil era e entendia que ele nunca poderia chegar a um nível onde pudesse entender isso. Mesmo se ele morresse antes de entender os segredos, ele não se importaria muito, contanto que aproveitasse sua jornada até aquele ponto.
De qualquer forma, esses eram seus objetivos de longo prazo. A criação bem-sucedida do selo do tetragrama da Miríade foi um pequeno, mas crítico passo na realização desses objetivos. Fujin desviou o olhar da esfera transparente e olhou para o centro do lago vazio. Ao contrário de um minuto atrás, não estava mais vazio. Embora extremamente fraco, um brilho azul era visível. Fujin pensou, embora o propósito principal do selo de tetragrama da Miríade seja absorver o chakra de uma besta com cauda, ele também tem uma função secundária. Embora não seja tão inovador quanto o propósito principal, ainda é muito útil. Posso usar este selo para armazenar meu chakra. Assim como Tsunade pode com a ajuda de seu selo de força de 100. Fujin olhou para a pequena quantidade de chakra no centro do lago e pensou, posso transferir um pouco do meu chakra para cá sempre que puder, e posso recuperá-lo para me fortalecer sempre que quiser. Então, a questão de eu ficar sem chakra logo será história. Infelizmente, encher esse lago levaria um tempo. Esse lago pode conter cerca de 50 vezes minhas reservas atuais de chakra. Mesmo com a melhor pílula de soldado de qualidade, levo 8 horas para recuperar completamente meu chakra. E não posso exatamente parar de treinar ou lutar até que esse lago encha. Mesmo com o chakra de Shukaku, provavelmente levará 1 ou 2 anos para enchê-lo completamente. Claro, é aí que a diversão começa. Quando eu encher esse lago, a quantidade de chakra armazenada aqui será comparável à de uma besta com cauda. Embora eu não tenha certeza se serei capaz de canalizar tanto chakra quanto uma besta com cauda pode, porque esta é uma reserva de chakra artificial e não minha. Isso significaria que eu poderia durar tanto quanto bestas com cauda em uma batalha. Claro, será algo único, já que precisarei de 1 ou 2 anos para reabastecer este lago, diferentemente das bestas com cauda, que provavelmente recuperam seu chakra em algumas horas ou dias. Felizmente pensei nisso também. Um sorriso surgiu no rosto de Fujin. Embora o topo da montanha em seu mundo interior fosse bastante simples, exceto pelo lago, havia mais uma característica. Havia 16 canais no topo da montanha, cada um com cerca de 1 metro de profundidade. Eles se estendiam da borda do lago até as bordas do topo da montanha. Fujin pensou, quando o lago encher, qualquer chakra adicional que eu adicionar a ele fará com que o lago transborde. Quando isso acontecer, meu chakra fluirá por esses canais e escorrerá para os vales profundos ao redor do topo desta montanha. Eventualmente, quero converter o vale em um mar. Hehe. Enquanto o selo da força de uma 100 era extremamente útil para ninjas como Tsunade e Sakura, Fujin enfrentava um problema crítico. Ele pretendia aumentar suas reservas de chakra com a ajuda do selo do tetragrama da Miríade. Como tal, as 50 vezes suas reservas de chakra atuais podem não ser muito úteis para ele se suas reservas de chakra aumentassem consideravelmente. No entanto, com o excesso de armazenamento no vale, esse problema foi resolvido. Fujin não conseguia nem ver o quão profundo o vale era. O volume do lago não era nem comparável ao volume do vale. Mesmo que as reservas de chakra de Fujin atingissem o mesmo nível que as de Kurama, o vale ainda tinha espaço suficiente para ele criar uma reserva de chakra artificial útil. Fujin riu enquanto balançava a cabeça. Ele murmurou, um passo de cada vez. Primeiro preciso começar a encher este lago. E preciso absorver o chakra de Shukaku. Embora eu tenha planejado o máximo que posso, ainda preciso ter cuidado. Afinal, o chakra de uma besta com cauda não é algo que eu possa lidar levianamente. Não posso exatamente me comparar a Naruto. Ele tem os genes Uzumaki e é uma reencarnação de Ashura. Além disso, o chakra que vazou pelo selo de Minato era minúsculo comparado ao que estou planejando. Fujin imediatamente se acalmou. Ele deu outra olhada no lago e decidiu, a formação do exército levará algum tempo. Shikaku provavelmente só estará pronto amanhã. Vou encher este lago um pouco hoje. Devido ao chakra que ele recebeu de volta de seu clone das sombras, as reservas de chakra de Fujin estavam cheias novamente. Além disso, a pílula de soldado que ele consumiu no dia anterior ainda estava funcionando. Fujin decidiu tirar o dia de folga e descansar em sua casa. Enquanto Fujin começou a trabalhar no reservatório de chakra artificial, o resto do mundo estava prestes a aprender uma notícia chocante. Apesar de um ataque tão mortal em Konoha, o resto do mundo não percebeu isso ao mesmo tempo. Afinal, Konoha havia eliminado todas as redes de espionagem de Wagakuri e Komogakuri da Terra do Fogo. As duas aldeias não tinham um único espião dentro do país. No entanto, ainda havia algumas forças externas em Konoha. Kirigakuri não estava tão interessado na batalha entre Orochimaru e Fujin quanto seus colegas. Como resultado, sua rede de espionagem, embora danificada, ainda funcionava em Konoha. Além disso, os vários nobres e líderes que se reuniram para assistir ao exame Chunin começaram a informar suas respectivas forças sobre o ataque. Como tal, as informações sobre o ataque a Konoha começaram a se espalhar pelo mundo. Os primeiros a receber a mensagem foram ninguém menos que Tsunagakuri. O conselho de Suna já estava nervoso, esperando pela mensagem de Rasa na sala do conselho, enquanto garantiam que a vila funcionasse normalmente. Assim que receberam um pergaminho, o Ninja Ambu rapidamente o levou para a sala do conselho e relatou. A mensagem de Baki-sama acabou de chegar. Ele imediatamente o entregou a Goza. Enquanto Goza abria o pergaminho, Tojuro pediu. Depressa. O que diz? Goza murmurou calma. O pergaminho não vai fugir. Seus lábios pararam de se mover de repente enquanto seus olhos se arregalaram. A primeira frase no pergaminho dizia que Tsunagakuri sofreu uma derrota completa. Ele leu apressadamente o resto do pergaminho. Vendo sua expressão mudar, o resto do conselho também ficou tenso.
Ryuza perguntou, o que foi? O que aconteceu em Konoha? Saju perguntou, nossas perdas são maiores que nossos lucros? Quanto mais Gazulia, mais sombria sua expressão se tornava, especialmente quando soube que Hasa havia sido morto por Orochimaru. Apesar de sua vasta experiência, sua mente congelou. Por um momento ele não sabia o que dizer ou fazer. Como se estivesse no piloto automático, ele colocou o pergaminho na mesa e murmurou, chame os irmãos aqui imediatamente. Capítulo 757. Chamem os irmãos aqui imediatamente. Ao ouvir o tom grave de Goza, o ninja da Anbu, que trouxera o pergaminho, se afastou imediatamente. Os membros restantes do conselho tiveram um mau pressentimento. Eles rapidamente pegaram o pergaminho e começaram a ler. Cada um deles ficou chocado até o âmago. Saju murmurou em choque. Como isso pode ser? Orochimaru nos traiu e matou Hasa? Ele nos usou como marionetes. Ryuza murmurou, e apenas 233 ninjas estão retornando com Baki. Nós enviamos 858 ninjas para Konoha. Ele não sabe se os outros sobreviveram ou não. E Kanago acrescentou, o status dos filhos de Kazekage-sama também é desconhecido. Juzeki estremeceu de medo. Ele olhou para os outros membros do conselho e questionou, isso significa que não só perdemos nosso líder, mas também perdemos mais de 600 de nossos ninjas de elite e possivelmente nossos Jinchuriki? O silêncio tomou conta da sala enquanto ninguém lhe respondia. Depois de alguns segundos, Goza soltou um suspiro e disse, não se precipite e assuma o pior cenário. Baki disse que Gaara e seus irmãos escaparam antes. Então eles podem ter escapado. É que não podemos contatá-los até que retornem ou encontrem Baki. Da mesma forma, Baki estimou o número de mortos em apenas cerca de 300. Ele simplesmente não sabe sobre o resto. Talvez a maioria deles também tenha escapado. Só podemos esperar pelo melhor. Tojuro respondeu imediatamente. O que você quer dizer com o melhor? Kazekage-sama está morto. Perdemos a guerra. Já é o pior cenário possível. O silêncio tomou conta da sala novamente. Ao contrário de outros, o conselho de Suna estava muito ciente do motivo do ataque. A economia de Suna estava em frangalhos. Embora eles nunca tenham sido uma potência econômica, sua situação piorou continuamente na última década. Houve várias razões para isso. Primeiro, eles sofreram grandes perdas na Terceira Grande Guerra Ninja. Eles teriam se recuperado com o tempo, como fizeram nas grandes guerras anteriores, mas havia um grande problema. Devido às suas perdas, eles tiveram que formar uma aliança com Konoha. Embora a aliança tenha sido benéfica para eles inicialmente, eles perceberam um grande problema. Devido à sua aliança com Konoha e ao fato de que o Daimyo do Vento estava chateado com a liderança de Suna, Konoha começou a receber a maioria das missões que eles teriam recebido de outra forma. Com o tempo, conforme as pessoas perceberam o quão eficiente Konoha era com as missões, essa tendência só piorou para Suna. Como resultado, Suna foi privada de uma oportunidade de se recuperar completamente. Para piorar as coisas, Konoha secretamente fez um movimento para desestabilizar a parte ocidental da Terra do Vento e pintou Hasa e Suna como os governantes ruins. Isso aumentou ainda mais as diferenças entre o Daimyo do Vento e a liderança de Suna, enquanto os cidadãos comuns da Terra do Vento também começaram a ver Suna com suspeita. Como Suna não tinha nenhuma prova contra Konoha, além do fato de que Konoha havia completado as missões com eficiência, Suna não podia nem culpar Konoha. Se tivessem, as pessoas ficariam ainda mais desconfiadas. Como resultado, Suna precisava que esse ataque surpresa desse certo para mudar as coisas. Enquanto o ataque surpresa funcionasse, eles poderiam usar a riqueza de Konoha para estabilizar sua economia. Mesmo que não pudessem fazer isso, um ataque a Konoha destruiria sua aliança. Como resultado, o povo da Terra do Vento será forçado a dar as missões a Suna em vez de Konoha. Claro, isso causaria muito descontentamento entre as pessoas na Terra do Vento, mas haveria uma grande diferença em comparação a acabar com a aliança sem atacar Konoha. Suna teria apenas atacado Konoha e matado Hiruzen junto com centenas de ninjas de Konoha. Sob tais circunstâncias, até mesmo o Daimyo do Vento estaria sob forte pressão e se tornaria obediente, muito menos outros nobres e cidadãos comuns. Ninguém ousaria falar sobre seu descontentamento ou fazer algo a respeito. Além disso, as perdas de Konoha tentariam como Iiva, forçando Konoha a mobilizar suas forças contra essas duas grandes vilas. Eles não só seriam incapazes de se vingar de Suna, como também seriam incapazes de executar missões adequadamente devido à mobilização de suas forças. Como resultado, as pessoas na Terra do Vento, bem como os países próximos, seriam forçados a se afastar de Konoha e buscar a ajuda de Suna. Sem mencionar que se Kumo e Iiva invadissem Konoha, Suna poderia se juntar a eles para buscar alguns benefícios também. Eles também poderiam lançar uma invasão em larga escala e anexar a Terra dos Rios e algumas partes da Terra do Fogo enquanto Konoha estivesse ocupada lidando com Iiva e Kumo. Infelizmente, a realidade era extremamente cruel. Eles não só não venceram, mas sofreram uma perda completa. Enquanto os membros do conselho olhavam silenciosamente uns para os outros, eles entenderam uma coisa. Sunagakure estava enfrentando sua maior crise existencial. Se eles não administrassem isso corretamente, restariam apenas 4 grandes vilas. Ryuza disse imediatamente, precisamos chamar nossas unidades de patrulha de volta. Goza rapidamente refutou, não, isso seria loucura. Precisamos fazer muito mais. Enviar ordens para eles começarem a armar armadilhas. E precisamos enviar centenas de esquadrões para converter a Terra do Vento em uma armadilha mortal.
como fizemos nas grandes guerras anteriores. Baki não sabe o que aconteceu depois que ele recuou. Felizmente ainda temos vários espiões em Konoha. O próximo passo de Konoha dependerá do que aconteceu na batalha entre Orochimaru e o terceiro Hokage. Se o terceiro Hokage perdeu, então ainda temos alguma esperança. Caso contrário, precisamos nos preparar para um ataque total de Konoha. Um ataque total de Konoha? Os membros do conselho imediatamente viraram suas cabeças e viram Ebisu e Tio entrando na sala. Eles rapidamente entregaram o pergaminho a eles. Assim como o resto dos membros do conselho, eles ficaram atordoados com seu conteúdo. Depois de alguns minutos de silêncio, Ebisu murmurou: "Que situação terrível." Tio acrescentou: "Eu disse naquela época que não precisávamos nos aliar a Konoha. Eles não ousariam pisar no deserto. No entanto, ninguém me ouviu. E agora, você confiou em uma cobra como Orochimaru." Ela balançou a cabeça em decepção, irritando vários membros do conselho. Infelizmente, eles conseguiram engolir o orgulho devido à situação crítica em que estavam. Na ausência de Rasa, eles precisavam desesperadamente que Tio se apresentasse. Felizmente para eles, Ebisu disse: "Irmã, é inútil reclamar sobre isso. Precisamos lidar com essa situação." O conselho rapidamente criou planos para se preparar para a invasão de Konoha. Sajo disse: "A primeira coisa que precisamos garantir é que a notícia da morte de Kazekage-sama não vaze. Nossos ninjas entrarão em pânico quando souberem de nossas perdas." No entanto, Tojura respondeu imediatamente: "Não vai funcionar. Não se esqueça de que o Daimyo do Vento também foi ao exame Chunin. Ele logo informará outros na capital do vento e as notícias se espalharão independentemente do que fizermos." Ebisu respondeu: "Isso pode ser verdade, mas ainda devemos suprimir as notícias até entendermos tudo o que aconteceu em Konoha. Então poderemos decidir como anunciá-las." Todos concordaram com suas palavras e continuaram planejando. Em algumas horas, 700 esquadrões foram enviados para fora da vila. Eles eram responsáveis por montar armadilhas por todo o deserto para impedir qualquer exército que chegasse. Outros 300 esquadrões foram enviados para garantir posições defensivas importantes, enquanto 100 esquadrões se mudaram para a parte ocidental do país para evitar mais campanhas de desinformação de Konoha. Além disso, eles começaram a criar unidades de emboscada de elite. Embora as pessoas em Sunagakure não soubessem o que estava acontecendo, todos ficaram tensos. Eles perceberam que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto os ninjas de Suna estavam sendo mobilizados, Suna recebeu mais algumas mensagens. Elas eram dos espiões de Suna em Konoha. O conselho imediatamente se reuniu e examinou os novos pergaminhos. Imediatamente alívio apareceu nos rostos de vários membros do conselho. Ryuza disse: "Mesmo que ele não esteja morto, o terceiro Hokage também está ferido, assim como aquela cobra. No entanto, ainda não sabemos a escala dos ferimentos deles." Goza acrescentou: "Sim, essa é a parte importante. Se o terceiro Hokage estiver gravemente ferido, então Konoha não nos atacará imprudentemente. Mesmo que como tenha sofrido muitas perdas, o Raikage vai pular em qualquer abertura que Konoha lhes der." Sajo concordou: "Sim. Precisamos criar uma linha de comunicação com Komogakure. Se Konoha nos atacar, podemos atraí-los para o fundo do deserto e dar a Kumo uma oportunidade de atacar Konoha. Isso forçará Konoha a abandonar seu ataque." De repente, um bufo foi ouvido e todos viraram os olhos para Tio. Sem olhar para todos, ela perguntou: "Você não está esquecendo de algo?" Capítulo 758. Você não está esquecendo de algo? Os membros do Conselho Suna olharam para Tio confusos. Nas últimas horas, eles debateram todas as possibilidades. No entanto, Tio fez tal pergunta. Vendo que ninguém tinha uma resposta, Tio suspirou e disse: "Você parece ter esquecido que Orochimaru era aluno de Hiruzen." Sua declaração causou ainda mais confusão. Ryuza perguntou: "O que isso tem a ver com?" Os olhos de Ryuza se arregalaram de horror quando ele percebeu algo aterrorizante. Sua expressão se tornou algo para se ver, assim como as expressões de outros membros do conselho que finalmente perceberam o que Tio estava insinuando. Tojura murmurou com medo: "Você quer dizer isso?" Sajo murmurou: "Como isso pode ser? Foi tudo um esquema? Nós caímos tão feio na manobra de Konoha?" Tio respondeu: "Quem pode dizer? Talvez apenas os líderes em Konoha saibam. De qualquer forma, não podemos ignorar a possibilidade de que isso seja uma armadilha preparada para nós." Goza disse pensativamente: "Você está certo. Nós ignoramos isso completamente. É possível que Orochimaru nunca tenha traído Konoha. Em vez disso, foi tudo um ato para nos atrair e enfraquecer. Talvez eles tenham sentido nossa inquietação e enviado Orochimaru para nos atrair. Mesmo que nossos espiões tenham relatado que o terceiro Hokage e Orochimaru estavam feridos, eles não os viram. Ambos podem estar apenas fingindo." Ryuza imediatamente questionou: "Mas, por que eles estão fazendo isso? Por que eles precisaram continuar agindo depois de matar Kazekage-sama? Mesmo se assumirmos que eles queriam matar mais dos nossos ninjas, por que eles não pararam de fingir e perseguiram Baki e suas forças? Isso não nos enfraqueceria ainda mais? E por que eles estão fingindo estar feridos agora?" Tojuro respondeu em um tom chocado: "É simples. O alvo deles não somos apenas nós. Recentemente Komogakure sofreu pesadas perdas. Quase 1000 de seus ninjas de elite estão mortos ou desaparecidos. Se ignorarmos a perda de nosso líder, então as perdas deles serão ainda maiores que as nossas. Não há dúvidas de que Konoha estava por trás desses eventos. Como ficaria cheio de raiva e desejaria vingança. Ao fingir ser fraco, eles estão dando a Kumo uma abertura que não existe.
O verdadeiro alvo deles não somos nós, mas Komogakuri. É incrível, não importa como eu pense sobre isso. Como esperado da escória de Konoha. Eles primeiro mataram Kazekage-sama e nos enfraqueceram. Então, eles fingem ser fracos e atraem Kumo. Uma vez que Kumo caia na armadilha deles, eles vão com tudo contra eles. Com a gente enfraquecidos e escondidos, queria ocupado em uma guerra civil, e a natureza do Tsuchikage, ninguém será capaz de resgatar Kumo. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Exceto por Chiyo e Ebisu, todos estavam em choque com o quão profundos eram os planos de Konoha. Mesmo sendo apenas uma especulação, todos acreditavam que era verdade. Depois de algum tempo, Joseki se perguntou em voz alta, devemos avisar Kumo? Ele foi duramente repreendido por Tojuro, e depois? Deixar Konoha lidar conosco enquanto Kumo e Iva apenas assistem? O Raikage, embora impulsivo, não é um tolo. Konoha terá que nos atacar para tentar Kumo atacar. Deixe-os lutar entre si. Mesmo se Kumo perder, eles causariam muito dano a Konoha. Essa seria a nossa chance de nos recuperar. Todos concordaram subconscientemente, mas Ebisu perguntou de repente, está tudo bem, mas e se Kumo não os atacar? Você tem certeza de que nossas armadilhas e emboscadas seriam suficientes para impedir Konoha de nos alcançar? Todos viraram os olhos para Ebisu. Ryuza perguntou, o que você quer dizer? Nós não acabamos de discutir os planos? Ebisu explicou, sim, fizemos isso. Mas não consideramos que Orochimaru ainda pudesse ser leal a Konoha. Nem tínhamos essa informação adicional. Ebisu apontou para os pergaminhos enviados pelos espiões. Ele continuou, a esta altura, é bem óbvio que quem criou o caos no oeste não foi outro senão Suzuki Fujin. E de acordo com suas especulações, o homem que atacou Kumo não é outro senão Atake Kakashi. Como tal, Konoha já tem 2 ninjas que são capazes de agir independentemente. E ambos poderiam caçar nossos esquadrões um de cada vez e facilmente nos fazer perder centenas de ninjas. Quer eles façam isso apenas para aumentar nossas perdas ou para abrir caminho para seu exército principal, teremos dificuldades. Não disse nada antes porque ainda poderíamos ter feito algo para detê-los, mas essa nova informação torna as coisas muito mais difíceis para nós. Suzuki Fujin tem uma invocação que pode voar. Ele pode voar nela através de nossos vastos desertos e nos atacar à vontade. Não seremos capazes nem de detectar seus movimentos. Ele também pode transportar unidades de elite através dos desertos e atacar nossas defesas críticas. Sem mencionar que ele selou o 3º Kazekage e o 4º Kazekage sozinho. Mesmo tendo assistência de outros ninjas, não há dúvidas de que ele é forte o suficiente para enfrentar o 4º Kazekage sozinho, mesmo no deserto. Isso aumenta a dificuldade de pará-lo em vários níveis. Só isso já seria problemático, mas se também adicionarmos Orochimaru à mistura, então fica pior. Ele tem a experiência de 2 guerras e é extremamente problemático em um campo de batalha, assim como suas invocações. As cobras dele podem atacar do subsolo enquanto Fujin ataca do ar, junto com o que Atake Kakashi fez em Kumo. Com certo você está de que nossos ninjas seriam capazes de parar os 3, e eu nem sequer considerei o Jutsu Edo Tensei. Nenhuma pessoa na sala tinha uma resposta. Chiyo suspirou e murmurou, então nem o deserto é mais seguro? Tojura perguntou imediatamente, e você, anciã Chiyo? Você poderia detê-los? Chiyo sorriu e perguntou provocativamente, você quer que uma senhora vá para o campo de batalha? Os membros do conselho de Suna imediatamente se sentiram estranhos. Ebisu balançou a cabeça e disse, a irmã também não será capaz de pará-los. Todos os 3 são extremamente temíveis e estão no auge. Não o subestime. Tojuro murmurou de má vontade. Isso significa que só podemos contar com Kumo. Entretanto, Ebisu balançou a cabeça e disse, um ataque de Kumo não significaria necessariamente que Konoha precisaria se retirar daqui. Tojuro franziu a testa e perguntou, o que você quer dizer? Eles não precisariam de ninjas de nível S. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu de repente. Goza engasgou, é isso mesmo sem eles Konoha ainda tem o 3º Hokage e 2 Sanins. Eles não precisam deles para enfrentar um Kumo ferido. Ebisu acrescentou, você está esquecendo de uma pessoa. Ainda não sabemos o que Shimura Danzo, o shinobi da escuridão, tem feito. A mão dele está definitivamente envolvida em tal esquema. É isso que torna a situação ainda mais assustadora. Precisamos mudar nossa estratégia para levar em conta esses fatores. Todos concordaram e começaram a pensar. Sajo disse, já que eles têm uma capacidade tão assustadora, defender locais importantes é inútil, pois serão presas fáceis para eles. Devemos deixar apenas um esquadrão em cada um desses lugares e concentrar nossas forças dentro da vila. Ryuza acrescentou, nossas emboscadas também terão que mudar. Até termos notícias do exército de Konoha entrando na Terra do Vento, devemos manter nossas unidades de emboscada escondidas. Dessa forma, os 3 não encontrariam ninguém para atacar. Várias outras ideias foram trocadas e novos planos foram feitos. Como não podiam confrontar o inimigo de frente, decidiram evitar o combate até que Konoha enviasse um exército para seu país. Claro, entendendo quão terrível era sua situação, também se tornaram mais abertos a soluções diplomáticas, mesmo que tivessem que fazer alguns compromissos. Enquanto o Conselho Suna fazia uma reflexão para criar novos planos, Kirigakuri recebeu mensagens de seus espiões em Konoha. Os subordinados do 4º Mizukage ficaram surpresos com os eventos, mas não prestaram muita atenção a eles, exceto por um aspecto. Eles estavam ocupados com os rebeldes. Diferentemente deles, os rebeldes prestaram muita atenção às notícias. Mei pensou, ele tem uma invocação voadora.
Então, é por isso que ele conseguiu nos alcançar tão rápido. Ao disse pensar que Konoha seria atacada por seu antigo ninja de rank S e um aliado. Suspiro, alianças são muito frágeis. Sem uma aliança entre eles, a situação se desestabilizará rapidamente. Mei respondeu, não exatamente. Mesmo que Konoha tenha sido apunhalada pelas costas, parece que eles estavam muito bem preparados. Além de seu Hokage, eles mal tiveram perdas. Em comparação, Suna e Oto perderam muito. Isso intimidará qualquer um que planeja atacá-los. A menos que Kumo, Iva e Suna possam se aliar, eles não atacarão Konoha. No entanto, como você acabou de dizer, alianças são muito frágeis. Ao respondeu, isso é verdade. Ele virou seu olhar para os relatórios e disse, ainda assim, esse garoto se tornou muito feroz. E pensar que ele poderia enfrentar tantos ninjas fortes e eliminar mais de 300 ninjas de elite sozinho. Mei sorriu e disse, ele cresceu e se tornou um homem e tanto. Espero que não tenhamos que nos encontrar em um campo de batalha. Al concordou. Enquanto vários tipos de inimigos eram problemáticos, o tipo que podia cortar centenas de ninjas de elite num piscar de olhos era o mais assustador. Eles podiam tirar uma grande parte de suas forças e restringir fortemente seus movimentos. Mei disse, de qualquer forma temos um assunto importante em mãos. O Jutsu Edo Tensei. Al assentiu, entendendo o que ela estava insinuando. A milhares de quilômetros de distância da Terra da Água, risadas irromperam em uma sala. Capítulo 759. Diferentemente de Suna e Kiri, Iva e Como não tinham espiões em Konoha. Como tal, eles receberam mensagens sobre o ataque algumas horas depois deles. Assim que Onoki olhou o pergaminho, ele caiu numa gargalhada enorme. Kurotsushi olhou para o pai e o encarou como se questionasse. O vovô finalmente ficou senil. A risada de Onoki parou abruptamente e ele gritou de dor. Ai, minhas costas. Eu as distendi de novo. Kitsushi suspirou e ajudou Onoki a sair enquanto Kurotsushi perguntava. O que tem no pergaminho, vovô? Onoki respondeu. É bem divertido. Dê uma olhada. Kitsushi e Kurotsushi leram o pergaminho e seus olhos se arregalaram em choque. Kitsushi murmurou então, Suna finalmente traiu Konoha. Kurotsushi acrescentou, não só isso. Eles foram atacados pelo aluno do terceiro Hokage também. Konoha é estranha. Onoki disse, agora faz sentido. Konoha deveria saber sobre a traição de Suna e esperar o ataque. É por isso que eles atacaram Como preventivamente para que Como não pudesse tirar vantagem da fraqueza deles. Como esperado de Hiruzen e Danzo. Kitsushi assentiu e perguntou, deveríamos tirar vantagem do estado do terceiro Hokage? Onoki bufou, tirar vantagem? Você leu o mesmo relatório que eu? Eles derrotaram Suna e Oto com baixas mínimas. Mesmo que Hiruzen esteja ferido, eles ainda têm Jiraiya e Suzuki Fujin. Sem mencionar que não há menção a Danzo e Tsunade nesses relatórios. Konoha ainda é muito forte. Kurotsushi perguntou impacientemente. Então, por que você estava rindo? Onoki explicou. Você não vê? Em um curto espaço de tempo, cada vila escondida sofreu pesadas baixas. Keri está continuamente sofrendo perdas devido à guerra civil e sua condição é pior do que era no final da terceira grande guerra ninja. Kumogakure perdeu quase 1000 ninjas de elite e sua dignidade algumas semanas atrás. E agora, Suna não só perdeu centenas de elites, mas também seu líder e o único ninja de rank S restante de sua geração mais jovem. Mesmo que as perdas de Konoha sejam baixas, elas ainda devem exceder 100. Mais importante, Hiruzen é um estado desconhecido. Se ele morrer, então serão notícias esplêndidas, hahaha. Onoki se acalmou e continuou. O que decide a vila que tem a vantagem em uma grande guerra é a preparação que eles fazem entre as grandes guerras. Nosso progresso foi bastante prejudicado. O primeiro grande golpe para nós foram os quase 50 Junins que morreram sob seu comando, Kitsushi. As memórias daquela missão terrível ressurgiram enquanto Kitsushi se sentia um pouco deprimido. Onoki continuou. Mais tarde, perdemos An junto com 5 caudas. Ainda não tenho certeza de como ele desapareceu e quem fez um movimento contra ele. Um dos nossos jovens mais promissores se tornou um desonesto e perdemos uma grande parte de nossos espiões e rede de inteligência. Como tal, nossa preparação ficou um pouco para trás. Embora ainda estivéssemos indo melhor do que Keri e Suna, estávamos muito atrás de Konoha e Kumo. No entanto, as perdas recentes de Kumo excedem em muito as nossas. Quanto a Suna, eles foram atrasados por quase uma década. A condição deles pode ser pior do que a de Keri. E agora Konoha também sofreu algumas perdas. Hiruzen estar morto ou incapacitado é um golpe muito maior do que perdermos An. Finalmente podemos descansar tranquilos e nos concentrar em preparar nossas forças para a guerra. A dupla pai e filha ficou surpresa com o pensamento de Onoki. Diferentemente dos outros, Onoki nem sequer pensou em tirar vantagem da vulnerabilidade momentânea de Konoha. Pelo contrário, ele estava bem ciente de que a vulnerabilidade era apenas uma fachada. Quem tentasse tirar vantagem disso seria queimado gravemente. Em vez disso, ele se concentrou nos preparativos para a próxima grande guerra ninja. Kurotsushi perguntou curiosamente, e agora? Não vai acontecer mais nada? Onoki respondeu, tudo depende de Konoha. Em circunstâncias normais, Ai teria agido impacientemente. No entanto, Konoha já garantiu que ele não poderia fazer um movimento. Se Konoha não fizer nada, então esse assunto terminará aqui. Se eles invadirem, então isso pode fornecer uma abertura para como explorar. Podemos decidir então o que fazer. No entanto, não acho que Konoha seria tola o suficiente para fazer isso. Afinal, Sunagakure sofreu mais do que Konoha.
Esta já é uma grande vitória para eles. Eles provavelmente se envolveriam em diplomacia. Se isso falhar, então eles fariam uma retaliação simbólica sem substância real ou fariam algumas operações especiais para causar mais danos a Suna e reivindicar uma vitória. Kitsushi assentiu enquanto Kurotsushi pensava um pouco antes de suspirar. Isso é chato. Onoki suspirou diante da inexperiência da neta e começou a dar-lhe um sermão. Kitsushi esperou até que ele terminasse antes de dizer com uma expressão séria: dito isso, temos um problema. Onoki de repente ficou sério também, atordoando Kurotsushi, que ficou quieto. Onoki disse: Orochimaru reviveu Mestre Mu e até Lorde I. Aquela cobra deve ter perturbado seus túmulos. Todos tinham expressões solenes ao perceberem a gravidade da situação. Onoki murmurou: o Jutsu do Tensei era famoso por roubar informações dos mortos. Ele frustrou a maioria dos nossos planos durante a primeira grande guerra ninja, dando a Konoha uma vantagem enorme, apesar de sua situação precária. Desde que ele reviveu meus predecessores, Orochimaru deve ter obtido muitas de nossas informações. Pior, ele parece ter aumentado a habilidade deles de lutar. Ele poderia levantar um exército apenas roubando o DNA de nossos ninjas mortos. Os olhos de Kurotsushi se arregalaram. Ela pensou: isso é incrível e repugnante ao mesmo tempo. Mesmo sendo um ninja desonesto, Orochimaru poderia rapidamente levantar uma força poderosa com apenas esse jutsu. Onoki pensou um pouco antes de suspirar: não há escolha. Reforce a segurança ao redor do cemitério e inspecione se os corpos deles foram profanados. Ele parou por um momento antes de continuar: se Orochimaru pode ressuscitar os mortos com sua força intacta, então não podemos correr o risco de apenas proteger o cemitério. Podemos ter que cremar os corpos mortos de todos os Junins de elite e ninjas mais fortes. O que você disse? Ai rugiu em seu escritório. Ao contrário de Onoki, que teve grande prazer, Ai ficou furioso. Ele perguntou: aquela cobra reanimou meu pai? Mabui respondeu calmamente: é o que diz o pergaminho. Ai xingou: aquela maldita cobra. Fomos forçados a redistribuir nossas forças por causa de Konoha e Akuro e ele aproveitou a oportunidade. Mabui dê ordens para aumentar a segurança ao redor do cemitério mais uma vez. Não podemos ter mais cobras correndo por aí. Mabui assentiu e imediatamente saiu. Darui deu outra olhada no pergaminho e disse: pensar que Suna realmente atacou Konoha e pagou um preço tão alto. O pedido anterior deles para cooperar contra Konoha era genuíno. Ai bufou: pode ter sido genuíno, mas foi muito estúpido. Eles não só perderam feio, mas também perderam seu Kazekage. Se concordou, verdade. Toda essa guerra parece um esquema. A partir desse relatório, parece mais que Konoha os estava atacando em vez do contrário. Enquanto o Kazekage morreu, o Hokage e Orochimaru ficaram apenas feridos e não está claro o quão feridos eles estão. Ai assentiu, mas Samui perguntou: no entanto, se Orochimaru e Konoha estavam trabalhando juntos, por que eles mataram tantos ninjas de Oto? Eles não seriam aliados? A pergunta de Samui forçou todos a pensarem profundamente. Afinal, por que Konoha mataria mais de 100 ninjas aliados? Os olhos de Se se arregalaram quando ele disse: talvez eles tenham sido um sacrifício. Todos olharam para Se enquanto ele explicava: se tantos ninjas de Oto não tivessem morrido, todos teriam suspeitado que Orochimaru e Konoha estavam trabalhando juntos. Não, seria extremamente claro. No entanto, matando tantos ninjas de Oto, outros não suspeitariam tanto deles. Acho que Konoha não estava satisfeita em apenas prender Suna. Eles querem prender outra pessoa. Os olhos de Se estavam em Ai enquanto ele falava a última frase. Todos imediatamente perceberam que Konoha pode ter querido usar a imprudência de Ai para atrair Kumo para uma armadilha também. A expressão de Ai ficou sombria quando ele disse: claro, eles querem nos causar ainda mais dano. Eles podem até atacar Suna para nos dar uma falsa abertura para nos atrair. Não importa. Não vamos mirar em Konoha. Em vez disso, concentre-se em Orochimaru. Aquela cobra ousou profanar meus predecessores. Temos a desculpa perfeita para ir atrás dele. Deixe-me ver o que Konoha faz quando eu matá-lo. Ai olhou para Se e perguntou: como está indo a investigação na Terra do Arroz? Se respondeu: nós encontramos algumas bases escondidas e calculamos vários outros locais. No entanto, é muito difícil dizer qual é a base onde Orochimaru está escondido. Se atacarmos, isso pode alertá-lo e ele pode escapar ou armar uma armadilha para nós. Ai respondeu: claro, matá-lo não será fácil. E eu não consigo me mover facilmente por causa de Akuro. Continue monitorando a situação. Teremos que matá-lo em uma tentativa. Se assentiu. Diferente de Iva, como não cremava seus mortos. Suna fazia o mesmo, mas de uma forma diferente. Em vez de cremar seus mortos, eles começaram a colocar todo tipo de armadilhas dentro do cemitério para pegar Orochimaru se ele aparecesse novamente. Logo se tornaria uma área proibida para outros em Suna e o terceiro local mais bem defendido entre os países elementais. Por outro lado, Keri não tinha confiança em defender seus mortos de Orochimaru no meio de uma guerra. Ambas as facções tomaram a mesma decisão que Onoki. As aldeias menores também ficaram bastante chocadas com os acontecimentos. Elas imediatamente ficaram preocupadas com a possibilidade do início da próxima grande guerra ninja. Enquanto isso, as silhuetas de vários ninjas aterrorizantes apareceram em uma caverna. Capítulo 760. Em uma caverna mal iluminada, vários corpos fantasmas surgiram, parados sobre os dedos ameaçadores da enorme estátua de Gedo. Suas formas se distorceram enquanto os olhos dos membros da Akatsuki estavam em Nagato. Idan imediatamente reclamou: o que foi dessa vez?
Já capturamos o segundo Jinchuriki? Nagato respondeu, não exatamente. No entanto, houve um desenvolvimento interessante. Todos seguiram seu olhar e olharam para Zetsu. Zetsu branco relatou, Konoha foi atacada por Sunagakure e Otogakure meio-dia atrás. Foi uma batalha bem chocante. Sasori riu e disse, então eles finalmente quebraram aquela aliança ridícula. Demorou bastante. E quanto ao Orochimaru? Ele apareceu também? Como seu parceiro, Sasori estava bem ciente do fato de que Orochimaru liderava Otogakure. Zetsu branco respondeu, sim, ele era o principal atacante. Seus métodos eram bem assustadores, como esperado de um Sannin lendário. Talvez seja uma coisa boa você não tê-lo encontrado, Sasori. Receio que será preciso muito mais do que um grupo para derrotá-lo. Sasori franziu a testa, mas antes que pudesse responder, Itachi perguntou, então, Konoha perdeu? Zetsu negro respondeu o oposto. O terceiro Hokage é uma força a ser reconhecida, apesar de sua idade avançada. E Konoha estava preparada para o ataque deles. Deidara reclamou, pare de aumentar o suspense e nos conte o que aconteceu. Zetsu branco informou a Akatsuki sobre os eventos em Konoha. Apesar de sua indiferença e arrogância, quase todos eles ficaram chocados com o que aconteceu. Desnecessário dizer que o que mais os chocou foi a melhora no Jutsu Edo Tensei. Afinal, se Orochimaru tivesse reanimado uma dúzia de Kage mortos contra eles, eles estariam em extremo perigo. Esqueça de derrotá-lo, até mesmo escapar seria um desafio. Os únicos que ainda tinham confiança em enfrentá-lo eram Nagato, Itachi e Idan. Kizami murmurou, incrível. Apesar de enfrentar uma dúzia de ninjas de rank S, o terceiro Hokage ainda o selou e derrotou Orochimaru. Quão feridos eles estão? Zetsu negro respondeu, não tenho certeza. Pó de ouro e ferro estava cobrindo a barreira nos estágios finais da batalha, então era difícil para meus clones verem. Não tenho certeza nem de qual jutsu o terceiro Hokage usou para selar os ninjas reanimados e derrotar Orochimaru. No entanto, ele estava inconsciente após a batalha e precisou do sapo sábio Jiraiya e do espadachim espectral Fujin para salvá-lo dos subordinados de Orochimaru. Além disso, ele não parece ter feito nenhuma aparição pública ainda. Então, é seguro dizer que seus ferimentos são sérios. Orochimaru parecia em um estado estranho também. Pelo pouco que meus clones conseguiam ver, seus braços pareciam paralisados. Pela raiva dele, esse ferimento não será fácil de curar. Os clones de Zetsu ficaram de olho na arena e em outros pontos atacados pelos ninjas de Sunagakure e Otogakure. No entanto, eles não conseguiram chegar muito perto. Por melhores que fossem em descrição, eles seriam descobertos pelos ninjas Hyuga se tornassem muito ativos. Como tal, eles não conseguiram dar uma boa olhada quando o terceiro e o quarto Kazekage começaram a defender a barreira. Mesmo depois que a guerra terminou, Konoha estava em estado de alerta máximo. Então, os clones de Zetsu não puderam investigar. Idan riu e disse, se tanto o Hokage quanto Orochimaru estiverem feridos, então esta pode ser uma boa chance de sequestrar o Jinchuriki da Nove Caudas e matar Orochimaru ao mesmo tempo. Ele foi imediatamente refutado por Nagato, que disse, a besta de 9 caudas é bem diferente das outras bestas com cauda. A estátua Gedo não pode absorvê-la imediatamente. Precisaremos selar as bestas com cauda mais fracas primeiro. Konan acrescentou, mesmo se pudéssemos fazer isso, atacar Konoha neste momento seria tolice. Uma vez que Konoha perca seus Jinchuriki, as outras vilas ficarão cautelosas conosco e podem cooperar com Konoha para nos eliminar. Mesmo que não consigam, é mais fácil operar sem eles nos importunando. Conseguimos pegar o Jinchuriki de 5 caudas porque ele vivia fora de Iwagakure em isolamento e porque sabíamos que Iwa suprimiria essa notícia do que deixaria os outros saberem de sua fraqueza. Na próxima vez que fizermos o movimento, teremos que capturar vários Jinchurikis simultaneamente e antes que as grandes vilas percebam nossos motivos. Idan bufou em aborrecimento enquanto alguns outros concordaram. No entanto, Zetsu branco disse de repente, eu acho que você pode estar se precipitando aqui. Mesmo que o Hokage esteja ferido, Konoha ainda é muito forte. Mesmo que eles tenham esmagado Sunagakure e Otogakure, apenas 2 de seus melhores ninjas foram com tudo. Enquanto o terceiro Hokage parou Orochimaru, Suzuki Fujin massacrou mais de 300 ninjas sozinho e suprimiu o ataque Sakumo, Kaguya Shirogane, Juzo, Zabuza, Kaminari e Yaku, o ninja com Ice Kekei Genkai, sozinho. Ele foi a principal razão pela qual Konoha venceu de forma tão esmagadora. O sapo sábio mal lutou na batalha enquanto o último Sannin nem estava na vila. Shimura Danzo também não fez um movimento. Então Konoha não é fácil de atingir de forma alguma. Se alguma coisa pode ser o oposto, pois seu moral está muito alto devido à vitória esmagadora contra 2 vilas escondidas. Zetsu negro acrescentou, isso é correto. No entanto, Orochimaru pode ser o alvo. Suas forças foram completamente aniquiladas. Nagato assentiu. Ele estava prestes a falar, quando Itachi disse, eu irei para Konoha para investigar a situação lá e dar uma olhada no Jinchuriki. Ele ainda está lá? Zetsu negro respondeu, deveria ser. Os sensores deles estão constantemente expandindo seu raio de busca para fora de Konoha. Então, meus clones não podem espionar muito por enquanto. Deidara imediatamente reclamou. Por que você pode ir? Quero apresentar minha arte a Konoha. Itachi respondeu sem nem mesmo olhar para ele. O Jinchuriki da 9 caudas é meu alvo. Deidara franziu a testa e perguntou. Meu alvo não são os Jinchurikis de uma cauda? Você não disse que ele escapou de Konoha?
Posso ir atrás dele? Zetsu Branco respondeu. Infelizmente, ele se juntou às forças restantes de Sunagakure e está acompanhado por mais de 200 ninjas. Confrontá-los atrairá muita atenção. Deidara estava prestes a discutir quando Nagato disse autoritariamente: já chega. Itachi e Kizami, vocês dois vão para Konoha. No entanto, evitem atrair atenção. Sasori e Deidara, vocês irão para a Terra do Arroz e eliminarão Orochimaru enquanto ele estiver ferido. A reunião termina aqui. Os corpos fantasmas desapareceram de repente e cada um dos membros da Akatsuki abriu os olhos. Conforme discutido, Itachi e Kizami começaram a se mover para Konoha enquanto Deidara e Sasori voaram para a Terra do Arroz. Enquanto a reunião da Akatsuki terminava, as reuniões do conselho ocorreram em várias vilas menores. Em Kusagakure, Hiroshi murmurou: ainda bem que enviamos Shizuka para proteger o daimyo. E pensar que aquele demônio ganharia habilidades tão desastrosas. Ele cortou 2 divisões de 100 Elite Suna com apenas um jutsu cada. Nem os usuários de Edo Tensei e Kekkei Genkai de Orochimaru eram páreo para ele. O conselho de Kusa esfriou. Ao mesmo tempo, eles ficaram aliviados por não terem feito nenhum movimento contra Fujin quando ele veio negociar. Eles finalmente perceberam o perigo em que estavam. Hiroshi disse seriamente: assim como Akuro, Suzuki Fujin é alguém que não podemos nos dar ao luxo de ofender. Ele não é mais um mero assassino. Em vez disso, ele se tornou alguém que pode massacrar exércitos assim como o quarto Hokage. Ele pode causar perdas irrecuperáveis às nossas forças. Ordene aos nossos ninjas que o evitem independentemente da situação. Um membro do conselho perguntou: você tem certeza de que apenas evitá-lo seria o suficiente? Não se esqueça de que sacamos armas contra ele na última vez que o encontramos. Sua declaração imediatamente aumentou o pânico na sala. Embora ninguém tenha feito um movimento, o nervosismo deles era bem visível. Hiroshi estava um pouco decepcionado com seu conselho, mas não podia culpá-los. A força de Fujin tinha se tornado bem assustadora. Ele pensou: com a força que ele demonstrou, não há dúvidas de que ele será um candidato ao Hokage no futuro. Se ele se tornar o Hokage, não podemos ter nenhuma animosidade entre nós. Hiroshi suspirou e disse: você está certo. Aceitaremos a oferta de ajuda de Konoha. Sua declaração surpreendeu os membros do conselho. Vários disseram ao mesmo tempo: mas já estamos vencendo a guerra e fizemos o trabalho principal. Qual o sentido de aceitar a ajuda de Konoha agora? Hiroshi explicou: esse é o ponto. Estamos dando a eles o dinheiro integral por fazerem um trabalho quase concluído. Já que é um acordo proposto por ele, Fujin receberá o crédito por receber uma oferta tão lucrativa por Konoha. E já que eles acabaram de ser atacados, eles apreciarão os recursos e fundos ainda mais. Isso aumentará sua estatura ainda mais e ele é inteligente o suficiente para saber que isso foi devido à nossa decisão. Embora eu não ache que ele vá retribuir esse favor, ele saberá que pode ter um aliado em nós no futuro. Os membros do conselho de Kusa pensaram um pouco e concordaram. Embora fosse custoso para a vila, era muito melhor do que perder suas cabeças. Nenhuma pessoa se opôs à mudança. De repente, a expressão de Hiroshi endureceu enquanto ele continuava. Dito isso, esse movimento serve a outro propósito importante. Embora os relatórios digam que Konoha não sofreu muitas perdas, não temos ideia de quais são os números. Também há uma pequena chance de que eles possam estar blefando. Embora tenhamos destruído metade das forças dos rebeldes, suas forças restantes ainda são bastante formidáveis. Como Konoha lida com eles nos mostrará se Konoha ainda é forte o suficiente para deter Iwagakure ou se precisamos fazer outros arranjos para garantir nossa segurança. O conselho Kusa entendeu o que ele quis dizer imediatamente. Afinal, diplomacia era a especialidade deles, pelo menos quando alguém como Fujin não estava sentado na mesma sala com uma lâmina contra suas gargantas.